Futebol competitivo e metabolismo. Boa noite, Pedro, tudo bom? Fala, doutor, professor, mestre, Flávio, tudo bem? Tudo jóia. Prazer te Prazer. receber aqui também, né, para a gente falar um pouco aí sobre o futebol competitivo e o metabolismo, né, te ligar os dois mundos, né, ver como... Enfim, e aprender com você aí, né, sobre absorver os seus conhecimentos aí sobre futebol, sua experiência. Tem uma coisa interessante, né, Flávio? O futebol em si, se você for analisar pela parte entretenimento, ninguém nem vai entender o porquê de estar se falando de metabolismo no futebol. Mas quando você vai para o lado científico, para o lado educacional, o futebol é uma ferramenta poderosíssima que o Brasil explora pouco. Que você veja, a seleção brasileira de 1970, salvo engano, né, para não falar muita besteira, tinham 8 membros na comissão técnica. A comissão brasileira, a comissão da seleção brasileira da última Copa, tinham 53. Então, Olha, veja que o futebol pode te proporcionar, e é o papo que a gente vai ter hoje. Quando a gente fala de metabolismo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você me convidou, mas eu estou muito mais curioso para a gente entender processos e procedimentos que, da maneira que eu aprendi, que eu joguei futebol, vamos usar um jargão do futebol raiz, isso não existia. E hoje, no futebol de hoje, o cara tem que ser atleta, e se não tiver isso que você tem, você não passa de um mero jogador de segunda, terceira, quiçá quinta divisão, e não consegue jogar em alto nível, né? Antes de começar o nosso papo, que você já me deu vários ganchos aí, eu queria primeiro que você se apresentasse para quem não te conhece. Quem é você, de onde você veio, né? A sua história aí para gente. Bastante gente que não me conhece, mas eu me chamo Pedro Viana, tenho 3 filhos, estou no segundo Eu sei que casamento. muita gente te conhece, eu sei disso, mas tem gente que não te conhece. Aí que você se engana. E sou oriundo do futsal. Eu, desde os 7 anos, jogava futsal. 7, 8, 9 anos. Aos 9 anos eu passo a ser arrimo de família, que é quem sustenta a família através do futebol. E graças ao futsal eu estudei em colégios bons, eu tive boas condições, recebia salário, conseguia fazer algumas coisas que na minha idade, enquanto criança, não é obrigação de criança. Aos 13 anos eu vou para o Flamengo e começo a minha vida no futebol de campo. E daí é onde começa-se a viver uma coisa já profissional, treinando todos os dias, às vezes 2 períodos, estudando à noite, vivenciando o que vai ser o futebol de verdade. Vou usar esse tema, tá? E daí fiz toda a minha base no Flamengo, cheguei à seleção brasileira de base, joguei algumas seleções de base, tive o prazer de jogar com o Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira, entre outros grandes nomes na seleção, mas o Ronaldo da nossa geração é dos maiores que nós temos, né? Então, a gente sempre, quando fala que teve com ele, é sempre um privilégio. Joguei no profissional do Flamengo, joguei na Europa, joguei na Hungria, na Alemanha, e tive o prazer de jogar em muitos clubes tidos como pequenos no Brasil. Então, hoje, eu estou morando em Formosa, fica a 70 quilômetros de Brasília. Mas essa é a 28ª cidade que eu moro nos meus 47 anos de idade, graças ao futebol, né? Então, a gente tem um pouco de experiência de vida, algumas vivências que o futebol nos trouxe, de conhecer países, de falar outros idiomas, graças ao futebol. Eu sou muito grato ao futebol, apesar, vou te dizer aqui, que eu não gostava de jogar futebol. Eu gostava do futebol, gosto do ambiente do futebol, mas o jogar, apesar de muita gente falar que eu jogava muito bem, que eu tinha talento, tinha qualidade, era uma coisa que não me dava muito prazer. Quando eu parei de jogar futebol, que eu fui trabalhar com futebol, cara, eu me encontrei. Então, você está falando... Então, você falou da estrutura, né, que era de 70 para atual, né, dentro da seleção. E a estrutura da sua época, quando você estava lá no juvenil, para atual, essa diferença de clube, imagina. Só para você entender, e aí vamos começar a falar de números, né, que é muito importante. Eu me profissionalizei, eu tinha 17 anos.
Hoje, os meninos já se profissionalizam, os que têm um nível, né, com 16 anos, e poucos os clubes grandes que um jogador de 16 anos ganha salário mínimo. Poucos clubes. Por quê? O contrato de um atleta dessa idade, a prioridade dos 2 primeiros contratos é do clube formador. Então, a venda dele, por exemplo, o Flávio é a nossa joia. A multa rescisória é 100 vezes o valor do salário. Então, ele não pode colocar você com salário baixo. Se ele botar você com salário de R$2.000, vezes 100, e você é um fenômeno, qualquer um vem e paga a sua rescisão e te leva embora. Então, mudou o modelo de segurar o atleta. Né? Então, e a estrutura técnica, eu lembro, no juvenil, de ter preparador físico, auxiliar técnico, massagista, o médico que era de todos e treinador de goleiro. 5. O Flamengo foi um dos primeiros, que eu lembro que em 92, se eu não me engano, ou 91, a ter fisioterapeuta no profissional. Tem uma história engraçada, quer dizer, hoje é engraçado, mas não é nada. Eu era mirim do Flamengo e tive uma lesão na coxa. E daí eu estava na fisioterapia com o Fábio Marcelo, o doutor Fábio Marcelo, fisioterapeuta do Flamengo, novinho, era o primeiro clube que tinha. E quem estava na maca do lado tratando, nada mais, nada menos que Zico. E daí eu cheguei para fazer e falou: quantos anos você tem? 14. O que você tem? Machuquei a coxa. Não, 14 anos não machuca a coxa, meu garoto. Pode sair da sala de fisioterapia. Aqui não pode isso, não. Daí hoje eu fico pensando, rapaz, o Zico, que já estava no final de carreira, indo para o Japão, e eu, um garoto, na fisioterapia já cedo. Né? Hoje não, hoje você tem fisiologista para base, você tem psicólogo, a nutricionista é em tempo integral. Ainda bem que melhorou, tá, Flávio? Porque eu acho assim, a ciência ela é fundamental no esporte de alto rendimento. Você Sim. não consegue ter êxito, ser atleta de alto rendimento, se você não tem o apoio da ciência. E aí, quanto mais estudos, quanto mais subsídios científicos você tem, mais você explora do atleta e mais recordes e mais... hoje nós temos jogadores de 40 anos jogando no altíssimo nível de futebol. Thiago Silva está fazendo um belíssimo campeonato na Inglaterra, tem 40 anos de idade. O Cristiano Ronaldo nem se fala, e entre outros, que há 30 anos atrás, quando eu tinha 17, não tinha, não existia. Então, hoje mudou e melhorou muito. Na minha concepção, ficou muito melhor jogar futebol. O futebol, ele, como ferramenta social, transformação social, né, até hoje ele tem uma importância muito grande, né? E um atleta se desenvolver, né, você falou muito bem, quando a gente fala de ciência, né, a gente fala de todo o aspecto científico, da biomecânica, fisiologia, bioquímica, metabolismo, que a gente vai falar sobre isso. Tudo isso vai auxiliar, né, o atleta a se desenvolver, né? Tudo é parte de um quebra-cabeça. De jogador e atleta. Boa. Essa é a chave que o cara é jogador de tênis. Jogador de tênis é uma coisa, atleta aí é outra história. Jogador de futebol, atleta de futebol. É uma coisa... As pessoas acham que é a mesma coisa. O que você é? Você é atleta? Sou. Mas você treina como atleta? Não, de vez em quando. Não, você não é atleta. O que é treinar como atleta e treinar como jogador? A diferença é brutal. E eu vou te dizer que... Eu vou te dar um detalhe que eu acho, na minha concepção, que é o que faz a diferença entre atleta e jogador. É o descanso. O atleta usa o descanso a favor dele como um anabolizante. O jogador não descansa e joga contra ele mesmo sem descansar. Perde performance. Perde performance. Então, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, você imagina a tua expertise, falar de bioquímica, fazer os exames, dar todo o subsídio para o cara que é jogador. Não, é jogar no lixo.
todo o teu conhecimento, colocou lá, olha, você tem que fazer isso, e o cara pega o descanso, amassa e joga na lata de lixo. Mas até um desafio, vamos puxando um pouco para o meu lado, né? Porque justamente o desafio está em transformar esse jogador em atleta. Mas desde que o cara, o jogador, né, nesse caso, esteja pronto para isso. Para essa virada de chave, essa tomada de decisão. Porque nesse momento que ele está da vida dele, né, enfim, tem outras coisas concorrendo junto, né? Por exemplo, tem o estudo. Né? O atleta ele não vai, às vezes, conseguir se profissionalizar. Então, ele tem também o jogador, né? Ele tem que levar o estudo junto. Mas o futebol também pode ser uma ferramenta para isso. O futebol, o esporte em si, né? O futebol é uma ferramenta de educação. Eu estou falando do futebol por causa do nosso tema. Mas é o esporte, caso, você tem razão. O futebol é uma ferramenta de educação, isso é fato. Só que entre o ser atleta e ser jogador, depende da vontade do indivíduo. Porque eu consigo enganar você aí que eu estou de meia branca. Você vai falar, não, eu vou te enganar. Só que eu não consigo me enganar. Então, se eu não quiser virar um atleta, porque eu tenho que comer direito, tenho que dormir direito, tenho que entender os processos, tenho que fazer os procedimentos, cara, não vai dar. Então, vai muito da cabeça do indivíduo. Olha, eu quero ser atleta. Quer ser atleta? Para ser atleta, você tem que falar não. A palavra não tem que estar no teu dicionário o tempo todo. Eu tenho que comer isso. Não, você não pode. Eu tenho que... Não, você não vai. Você escolhas, não. Né? É escolhas. Então, o jogador, ele não precisa falar não para um monte de coisa, mas ele também não vai performar em alto rendimento. Ele consegue uma... O Flávio, hoje um atleta de futebol, ele corre 15, 16, 17 quilômetros no jogo. Então, isso que você está falando é muito, muito legal, que é a autorresponsabilidade, né? Que o atleta, o jogador, quando vai virar atleta, ele tem que ser responsável por ele mesmo e não esperar dos outros para se tornar um atleta e se desenvolver. Como é que você incentiva isso? Como é que você incentiva isso no... Hoje como é que você... Enfim, como é que você lidar com isso para desenvolver esses meninos, chegar a esse ponto? E aí, hoje numa aula, eu descobri um jogador que ele vai virar atleta. Eu vou entrar na mente dele para ele virar atleta, porque ele tem qualidade, ele tem refino técnico e ele, segundo ele, faz uma escolinha há 2 anos. Mas ele, inteligentemente, eu pedi para ele fazer uma ação, ele fez outra que eu não imaginava, eu falei, esse é o cara. Alguém já falou para ele, ou ele induziu e está fazendo certo. Então, o que eu quero propor a ele? E aí é uma proposta de quem é o orientador, de quem é o treinador, de quem é o professor. Cara, você quer ser um atleta de alto rendimento igual aquele lá? Vamos citar um exemplo. Igual o Cristiano Ronaldo? Quero. Então, hoje, aos 9 anos de idade, você vai ter que mudar a chave. Você gosta do biscoito recheado? Você vai ter que falar não para o biscoito recheado. Você gosta de ficar até tarde no videogame? Você vai ter que falar não para o videogame. E aí você vai construindo essa criança, esse indivíduo, a entender que se ele não fizer a parte dele, não adianta ter a melhor comissão técnica, que ele nunca vai se tornar um atleta. Fazer os exames, trazer o metabolismo, o que tem na célula, que horas ele cansa, que horas ele tem que comer, o que vai acontecer. Você dá todo o subsídio para ele e ele simplesmente não dorme. Por quê? Porque quer ficar no videogame. Então, desde já é o contato com a família, com ele. Vocês gostariam? Vocês querem? Porque tem outro detalhe. Quando você começa a falar não a partir dos 9 anos, você já começa a entender que a tua vida passa a se tornar profissional. E daí você tem que abdicar de algumas coisas, você tem que falar não para as outras e viver uma vida de atleta. Uma coisa legal que acontece hoje no futebol agora o antidoping. Antes era só pós-jogo. Agora os times da Série A e da Série B são visitados periodicamente. Vamos fazer o antidoping. Não tem como você não ser atleta e cair num exame antidoping desse e sair ileso. Não tem como mais. Então, a vida difícil de um atleta, porque não é saudável, ela começou mais cedo agora.
É diferente de jogador, pode ter uma vida saudável. Atleta não tem uma vida saudável, ele tem uma vida regrada para conquistar os seus objetivos de medalha, de títulos, de conquistas pessoais. Então, essa é a diferença. Vai para esse atleta ter essa mudança, você vai entrar na mente dele, mas como é que você trabalha isso? É o dia a dia na parte psicologicamente, mostrando os prós e os contras, né? Por exemplo, na minha equipe de trabalho, a gente tem psicólogo para fazer ele entender se de fato ele quer aquilo. Você quer? Quero. Então, vamos por esse caminho. Aí eu ainda não sei. Bom, você ainda não sabe, a gente vai por outro caminho até você decidir. Só que o time da coisa acontecer, ele é muito menor, né? Para a gente ser mais claro, hoje um atleta de futebol, ele consegue ter aí 20 anos de carreira, ele consegue. 20 anos de carreira num alto nível. Talvez 23, aí os que fogem da curva, né? Mas se ele, por algum motivo, quero ser um jogador, ele não consegue chegar a 15. Então, não consegue. É muito legal você tocar nesse ponto, é que você está falando da longevidade do atleta, né? E aí o aspecto metabólico é muito importante dentro disso. Tá? Por causa da recuperação, do processo de envelhecimento, você aumenta os processos inflamatórios, então isso dificulta a recuperação. E aí, se você conseguir abrandar isso, né, com a boa alimentação, dormindo bem, essas coisas todas, né, a gente vai fazendo pontos de controle, né, do atleta, fazendo avaliações desse atleta durante um período, e vai construindo isso, né, ao longo do tempo, você começa a gerar dados desse atleta desde da categoria de base, né, para esse atleta chegar lá na frente, você conhecendo... Qual é a diferença metabólica de um garoto de 16 anos e de um atleta de 36 anos, né? Que mais você vê de diferença? Você já conseguiu detectar isso? Porque, por exemplo, o programa do Edmir, o ISR, ele ali consegue te ajudar a definir algumas situações, mas metabolicamente, o que uma coisa pode interferir na outra? É uma dúvida que eu tenho. Então, com certeza, um atleta mais velho, tá? Essa questão do processo inflamatório nele é mais presente. Então, por exemplo, um atleta novo, ele consegue, às vezes, recuperar em 24 horas após o jogo. Tá? E quando a gente faz a análise, né, a gente não analisa só, por exemplo, CK, que é muito utilizado no futebol. E já vê outros parâmetros também. E vai ver, por exemplo, proteína C reativa, vai ver o hemograma completo, vai ver uma série de análises para poder... que estão relacionados com esse processo inflamatório. Então, o atleta mais velho, 24 horas, às vezes, não é suficiente. Às vezes, ele precisa de 48 horas, dependendo até 72 horas. Por isso que eu falo que é importante medir. Entendeu? Você medir, por exemplo, se você quer saber se o atleta melhorou pós-jogo, o tempo que ele demora, você vai medir isso após o jogo para poder entender. E aí você vai fazer isso de novo em outro momento, que a gente está falando de ciência, para ver se esse dado ele é reprodutivo, se ele se mantém dessa forma. Aí, quanto mais medidas você tiver, por isso que eu falei da medida ao longo do tempo, mais você entende, até as avaliações. Então, por exemplo, você falou do seu Edmir, né? A gente... tá com uma análise de performance no futebol, né, que é o ISR, né, que é o Internet Soccer Rating, né, que a gente une esse índice com a bioquímica. Então, ali a gente avalia antes e depois do teste e tem esse Internet Soccer Rating, a gente vê a profundidade, né, vê a pontaria do atleta, né, e a gente vê alguns aspectos da habilidade desse atleta. Perfeito. E casa isso com a bioquímica, né? Então, você tem ali uma análise técnica e metabólica do atleta. E aí, quando você começa a fazer isso... E o dinamismo do exercício te ajuda a detectar mais coisas no metabolismo, né? E aí, quando você faz isso na categoria de base até... e vai fazendo avaliações e reavaliações, você vai vendo as mudanças e você tem direcionamento dentro dessa avaliação para quais pontos você deve atacar. Do Legal. Tipo,
se um atleta tiver, que é o que a gente mais vê, tá? Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo mais comum. Por favor. Que é o menino que você falou, do jogador e do atleta. O menino ainda é jogador e não é atleta. Então, o que acontece? Ele não come direito. Então, eu vou lá e vejo a glicose dele lá no pé. No pé que eu falo perto da hipoglicemia, que é abaixo de 70. Isso é muito comum. E mesmo 80 é uma glicemia ruim para um atleta. Tá? E aí ele tem que mudar o hábito dele ali. Tem que mudar o quê? O que ele come, como ele come, que eu acho que ele come, e a distribuição disso ao longo do dia. Aí o papel da equipe, que você falou da equipe, desse crescimento de pessoas, né? Porque eu já era esse dado, mas esse dado é importante para quem? Perfeito. Obviamente, para o próprio atleta, né? Para os treinadores tomar as decisões, né? Para o fisiologista, porque isso vai impactar também, mesmo que às vezes na fisiologia os resultados estejam bons, mas talvez o resultado seja melhor ainda se o atleta começar a se alimentar direito. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam assim que de qualquer forma o corpo vai produzir glicose no esforço. Só que isso tem um custo metabólico para isso acontecer. Então, com isso, você pode fazer com que o seu corpo perca a massa muscular, porque ele vai usar músculo para poder produzir energia. Isso a gente não quer. Entendeu? A gente quer preservar o músculo para o cara se desenvolver. E aí ele começar a se tornar atleta. Mas antes disso acontecer, tem que ter uma mudança comportamental. E aí, postura dele. E aí entra também o papel da nutrição, do psicólogo, tudo que você está falando. O papel é um dado gerado multidisciplinar. Um desses meninos que eu quero fazer com você, que eu falei com os pais e tal, eles estão vendo, e normalmente as minhas aulas elas são muito dinâmicas, muito dinâmicas. E daí faço os exercícios de 15 a 20 minutos com dinamismo, solto para a água e volto. Daí voltou esse meu menino comendo um negócio. O que você está comendo? Eu tomo água? Tomei. O que você está comendo? Estava comendo biscoito recheado no meio da atividade. Falei, não, assim não, pelo amor de Deus. Então, você vê, na cabecinha dele, que provavelmente ele estava com fome, porque estava gastando energia, o biscoito recheado é o que resolve. Olha que loucura. Seria melhor passar isso para o nutricionista, ele vai voar no pescoço do menino, né? Você tem que ter outras opções, né? E opções que sejam mais eficientes E como ele está em desenvolvimento, essa coisa toda, e tem a questão que você falou da disciplina, do hábito, para ele poder ter porque nem todo mundo vai se profissionalizar, né? Mas primeiro a tentativa é se tornar um atleta, né? Como você mesmo falou, você selecionou uma pessoa que vai se tornar atleta, né? Eu acredito que você tem os seus critérios para isso. Sim. São os critérios técnicos, porque os critérios físicos e científicos, aí é que precisa de você, preciso do ISR para que a gente vá avaliar algumas situações, mas o refino técnico já me dá um alento de que, olha, se a gente potencializar ele através das outras coisas, cara, difícil não dar certo. Mesmo que ele não queira ser profissional, mas que queira estudar nos Estados Unidos, ele vai chegar num alto nível para conseguir o que ele deseja. Mas o refino técnico, na minha concepção, é o que tem que ser primeiro analisado, que nem sempre é o talentoso que vence. Mas se o talentoso tiver qualidade, cara, ele vai ser o cara. É a perfeição, né? É a perfeição. Mas do ponto de vista técnico, eu quero aprender com você também, tá? Do ponto de vista técnico, o que você usa para principalmente o repertório motor dele. Entendi. Quando você joga a bola, o repertório motor dele, aí você joga algumas informações para ver como é que é o cognitivo dele. Como eu te falei, esse menino que fez o treino hoje foi o primeiro treino dele comigo. A primeira coisa que eu vou vendo é o repertório motor. Faz isso, faz aquilo. Fiquem à vontade para fazer aquilo outro. Você vai vendo, ele tem um repertório interessante. Preciso que faça só com a direita, só com a esquerda. Precisa...
e você vai vendo que ele vai conseguindo fazer coisas que não são difíceis, mas são complexas para crianças da idade dele. Então, se ele já faz isso, para mim já é um grande passo. As outras coisas a gente vai fazendo com que ele adquira. Entendi. Então você, assim, pela sua percepção ali, que você está vendo pelo repertório motor dele, sei lá, determinada idade, por exemplo, 10 anos, ele tem que cumprir um determinado repertório. Exatamente. Mas, tem um menino que com 7 anos faz o que o menino de 10 faz, cara, esse cara aí a gente precisa olhar para ele. Entendi. Então, esse garoto de 9 anos que hoje está comigo, ele fez coisas que os meninos de 14 não conseguiram fazer. Então, e eu já expliquei, já fiz. Quando ele fez, falei, empírico não é, porque ele viu em algum lugar. Porque essa informação, sei lá, talvez pode ser, né, um espírito, mas não acredito. Mas ele tem essa percepção. Mais à frente dos meninos de 14. Opa, então ele já está 3, 4 anos à frente. Então, essa coisa do repertório motor e da cognição para as atividades é o que mais me chama a atenção. Entendi. E aí, dentro desse amadurecimento aí, né, que a gente está abordando agora, tem algum momento assim, de virada ou não tem? Ou seja... Tem. De evolução, na verdade, né? Porque o que ele faz bem hoje, com 9, ele tem que fazer 3 vezes melhor com 13. Sim, porque mas nesse momento ele é jogador, ele não é atleta. Não é atleta. Né? Não é atleta. Porque o mais difícil, Flávio, pode ser que a gente encontre um atleta com 9 anos. Pode ser. Eu acho difícil e não gostaria de encontrar. Isso que eu falei, porque tem que estar muito maduro para isso. Exatamente. Aí é uma questão psicológica, de família, amadurecimento, que a criança vai ter que privar a infância. Então, aí a importância, o papel dos pais, né, dentro disso. Dos pais, principalmente. Da família. E eu acho assim, hoje a gente tem a ferramenta psicólogo, que eu acho que é pouco usado. Por quê? Educar, ninguém tem uma cartilhazinha, né? Teu pai te educou de um jeito, o meu de um jeito, tua mãe falava uma coisa, a minha falava outra. Hoje você, adulto, entende que tem coisas que sua mãe falava que não precisava, que você aprendeu. Eu vou te dar um exemplo. Eu não como dobradinha, bucho, sabe? Uhum. Porque uma vez eu vi na mesa, fui botar a mão, minha avó falou, não faça que vai grudar na tua mão. Eu falei, pô, você vai grudar na minha mão, imagina se eu comer, vai grudar dentro de mim. Eu nunca comi. Mas isso foram mentiras que contaram para as crianças não fazerem. Em contrapartida, tem outras crianças. O pai falou, ó, dobradinha, bem picadinho, com salsinha, vai ficar bom e tal. Então, você tem amadurecimento para entender que o bucho não cola na sua barriga com 9 anos? Talvez uns tenham, talvez outros não. E, na minha concepção, você colocar uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, eu acho muito precoce. Então, é melhor você trabalhar, enquanto ele é jogador, as valências técnicas e valências físicas, para que quando ele começar a entrar na idade da maturação, aí a gente entre para as questões científicas para que ele vire um atleta. Esse é meu ponto de vista. Tem gente que pensa diferente? Tem, mas eu acho que... porque também tudo em excesso estafa. Você vê várias situações aí de burnout. Pô, com 17, 18 anos, o cara não quer mais nada. Porque estafou, né? Então, é legal você falar sobre isso, porque, eu mencionei, muitos desses atletas não vão conseguir se profissionalizar. E aí, de repente, tem que pensar também, levar o estudo em paralelo e buscar uma faculdade, uma universidade. Né? Perfeito. Mas, se eu não me engano, tá? Na Inglaterra, eu acho que em Liverpool, tem um programa do Liverpool que é para universidade, para college lá, né? Sim. Um monte você conhece? Você conhece? Eu ia perguntar, o que você conhece disso para que o menino pudesse, de repente, não focar só no profissional, mas também usar o futebol para esse tipo de oportunidade? Às vezes, talvez ele não consiga se profissionalizar, mas ele pode estudar lá fora e ter a experiência que você teve de aprender outra língua, se desenvolver mais ainda, de ter contato com outros povos, com outras culturas, que isso
faz ele crescer como pessoa. Tem um caso muito, muito legal. E ter outras oportunidades, né, de vida do que isso. Em outro país, né? Tem um menino, o nome dele é Facundo Constantini. Hoje ele joga no Marítimo de Portugal. Mas ele fez esse processo do college. Estudou, treinou, estudou na Montverde Academy, na Flórida, conseguiu uma bolsa para a universidade, e daí ele veio passar as férias no Brasil. E quando ele veio passar as férias no Brasil, o avô dele é amigo do Cuca, e o Cuca era o treinador de São Paulo. E daí, para ele manter a forma, porque ele ia jogar na faculdade, ele perguntou se ele poderia voltar a treinar o sub-20 do São Paulo. E daí o Cuca, claro, não tem problema, porque você vai para a faculdade. Começou a treinar com o São Paulo gostou e convidou ele para fazer um contrato. O pai dele me ligou e falou, Pedro, o que eu faço? Ele está com a faculdade lá, esperando a bolsa, o São Paulo chamou ele. Eu falei, cara, o sonho dele é ser jogador, certo? Certo. Com 40 anos a gente consegue fazer uma faculdade? Consegue. Com 40 anos, será que o São Paulo vai oferecer um contrato para ele? Não. Então aceita o contrato, ele inicia a vida profissional, mas já entrou na faculdade e estacionou, ele vai seguir a carreira dele, daqui a pouco ele volta a estudar. É um caminho inverso, porque ele se dedicou ao futebol educacional. Ele não pensou em ser atleta profissional primeiro. E daí a vida trouxe ele para ser um atleta profissional. Entendi. Então, não quer dizer que você estando se preparando para uma faculdade, para um college, você não vai ser um atleta profissional. Você vai estar se preparando e a oportunidade pode acontecer sim a qualquer instante. Ó, eu estou vendo aqui, o Manchester City também tem esse modelo de escola ligada ao clube. Aliás, tem uma... porque eu me enganei, não é o Liverpool, não, é o Manchester City. Uma correção. Eu vi uma matéria do Guardiola, uma entrevista, o Guardiola fazendo o seguinte comentário do quão ele era impressionado da educação que os meninos da base chegavam no profissional. Como eles chegam educados, como eles chegam preparados, como eles são diferentes dos meninos de outros clubes que ele conheceu, como no Bayern, como no Barcelona. Então, mas você falou dessa questão da estafa, né? Quando o menino estuda e treina assim, né? Obviamente, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Essa demanda metabólica, né? Vai ser bem exigida. Por quê? Tem a questão do estudo, porque ele vai ter momentos lá que ele vai estar estudando no colégio, enfim, e aí aquele tempo ali ele tem que se preocupar também em se alimentar, né, se hidratar corretamente, e às vezes ele está focado no estudo e como é um menino, né, uma menina, né, eles esquecem mesmo, né? Sim, sim. E tem um treino, né? Você falou, eles treinam 2 períodos por dia, não é? Correto ou eu estou falando besteira? Não, tem clubes que sim, que chegam a treinar 2 vezes por dia. E aí, eu entendo, tá? Que por isso que é importante você fazer alguns pontos de monitoramento para você entender isso, se está tudo bem com o desenvolvimento dele metabólico, né? E se tá tudo planejado ou não, ou seja, se tem algum problema na hidratação, nesse processo inflamatório e recuperação, entendeu? Fundamental. Tem uma coisa que eu vou comentar aqui, é meio polêmico, mas é importante, já que a gente está citando a educação. No Brasil, a entidade que rege o futebol, eles falam de educação, que eles prezam e tal, mas não é verdade. Porque os jogos das categorias de base, por exemplo, tem Campeonato Brasileiro, sub-15, sub-17, sub-20, e os jogos são no meio de semana. Então joga Grêmio e Vitória da Bahia lá em Salvador. O menino de Porto Alegre viaja na terça, joga na quarta e volta na quinta, porque vai de voo comercial. Não é acabou o jogo, volta. Que dia que ele estuda? Boa pergunta. Né? Então, não estuda, né? Ele faz supletivo, ele estuda à noite. Tá, mas o metabolismo dele, o cansaço dele, a concentração dele, como é que funciona? Na Espanha, o zagueiro do profissional que jogou num dia, no dia seguinte foi para aula. Só joga jogos em casa. Teve um caso do Manchester City, se eu não me engano, que ele não foi para o jogo porque ele tinha prova e tinha que viajar. E os pais falaram, não.
Você tem prova, você tem que... Então, essas questões dependem muito da cultura do país que nós estamos falando, dessa questão profissional e atleta, escola e educação, para que a gente seja mais afirmativo. No Brasil, nós pecamos por isso. Então, lá fora, a prioridade é a educação ao futebol. Existe isso de fato. Existe isso de fato. Futebol. E aqui, não. Não. É isso. Eles dizem que sim, mas está claramente, é só você pegar lá a tabela das categorias de base do Campeonato Brasileiro. O Sub-20 joga Libertadores. Lá no Chile, no Paraguai, meio de semana. E a frequência de jogos é igual o adulto, assim? Joga no domingo, sim, joga na quarta? 20 times. Porque 20 ainda times. Tem a questão da própria recuperação, né? Porque tem a viagem, aí tem que estudar, enfim. E aí vai estudar sábado, domingo? Não sei. Sei, eu te falo, isso eu já questionei, já falei. E vai viajar de novo, né? Eu sei que a gente está tocando um ponto polêmico. Pessoas, é um ponto polêmico. Algumas pessoas já me falam, Pedro, você não vai mudar o sistema. Eu falei, eu sei que não vou mudar o sistema, mas tem que ser falado. O sistema precisa se atentar, porque daí a gente vê casos e mais casos de jovens que não vão ser profissionais, mesmo estando em clubes, e que podaram a sua vida educacional por questões óbvias. O cara está cansado, tia. Como é que faz? Ele vai treinar, né? Se ele vê que ele tem possibilidade de se tornar um atleta, ele vai se tornar um atleta. Então, é um detalhe, é delicado, eu sei que é meio polêmico, mas a gente está falando de educação por conta da parte científica e por conta desse sistema que vamos começar a usar, que é de você conseguir avaliar, de fato, quem quer ser atleta, quem quer ser jogador, como é que a gente vai se portar, o que a gente vai proporcionar para esse indivíduo que decidiu ser atleta. Então, essa análise de performance do futebol, então, seria mais indicado para esse tipo de atleta, né? De menino que quer se tornar atleta. E esses que vão para o college, né? Para poder entender essa... Claro, que às vezes não é a vontade do garoto, da menina, é a vontade do pai. Né? Às vezes o cara só quer estudar. Não, eu quero estudar. Não, mas pelo futebol, pelo tênis e tal, você consegue uma bolsa. Pô, mas eu não gosto, não, mas ali é bom. Então tá, então eu vou. Então é para poder estudar. E vice-versa. Tem uns que só querem jogar e não querem estudar. Então é delicado essa questão. Por isso essa multidisciplinaridade para atender o indivíduo, e mais uma vez eu te falo, não quer dizer que estamos aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Mas quanto mais ciência, quanto mais gente capacitada para ajudar esse indivíduo jovem a tomar a decisão, menor o índice de erro. É também o que você falou, de desistir estatal, porque às vezes a gente perde um grande jogador por causa disso. Por causa disso, óbvio. Quantos aí estão pelos caminhos que você conhece, que eu conheço, que Edmil conhece, que, bom, talento, mas não querem. Por quê? Pô, não quero mais. Cansei. Mas desse aprendizado, né, de estudo e de treino, tem algum aspecto assim específico que você tem para destacar de que o atleta possa ter algum benefício sobre isso? Assim? Tem um estudo, o Dr. Rodrigo Sartori, da PUC do Rio Grande do Sul, que ele mostra que o cérebro do atleta tem mais propensão a atrofiar se ele não ler, se ele não trabalhar o cognitivo dele através de leitura, através de testes, através de estudos. Porque ele fica muito focado no corpo em si. Não que o cérebro não faça parte, mas o teu cognitivo, ele muda. Então, o atleta que estuda, que lê, que está mais inteirado de buscar conhecimento, consequentemente, o corpo dele reage diferente e as ações dele em campo são completamente diferentes daquele que não faz. Então, é cientificamente aprovado. O estudioso que quer ser atleta, quer jogador de futebol, ele é melhor do que os outros. Entendi. Muito legal isso. Porque ele usa a área, né, da leitura, do raciocínio. Né? Não que o atleta, quando não joga, não está usando raciocínio, mas é diferente. Mas você não está exercitando, Flávio. Como é que você exercita o cérebro? Praticando ele. Não é na internet vendo vídeo.
É lendo, estudando, buscando conhecimento, você está exercitando o seu cérebro também. Entendi. E assim, em relação às meninas, né, que a gente está vendo que está tendo um crescimento, né, do futebol feminino, né, dentro disso, né, e o que você tem para falar para a gente do futebol feminino? Como é que ele tá essa estrutura dele, desse desenvolvimento? Você tem um conhecimento sobre isso? Eu não consigo aprofundar, mas eu vou te dizer o que eu tenho visto. Primeiro, existe um preconceito absurdo dos pais em relação às meninas praticarem futebol no Brasil. Segundo, que talvez seja o caminho mais fácil para que as meninas consigam estudar através do futebol. E as pessoas ainda não se deram conta disso. Porque as meninas, como qualquer outro atleta, qualquer outro esporte, quando a criança gosta, ali já é o primeiro veículo para ajudar a educar. Flávio, você gosta de jogar futebol. Se você não jogar, você não vai tomar Coca-Cola. E aí você, como gosta de jogar e quer Coca-Cola, você vai fazer o que tem que fazer e está feito. E as meninas entenderam esse processo. E tem um outro detalhe, que no Brasil, agora que existe escolinha que aceita menina, que tem times de menina e tal, nós vamos levar aí pelo menos umas 5 décadas para chegar aos pés do que é os Estados Unidos, porque lá é visto como um esporte qualquer. O que você faz? Eu jogo ping-pong, jogo tênis, faço natação e jogo futebol. Que legal. Na sua escola tem futebol só de menina? Só tem 50 meninas lá que a gente joga. Aqui no Brasil, não. Porque o futebol, para a nossa cultura, ele é uma tábua de salvação. Meu filho foi jogador de futebol, estou resolvido. É minha aposentadoria. Mas a minha filha quer jogar futebol. Não, mas futebol não dá dinheiro para a menina, bota ela para estudar, para fazer outra coisa. Só que ela jogando futebol, ela consegue bolsa para estudar. Olha que coisa, hein? Então, você poderia dizer, assim, talvez, que tenha mais meninos saindo para estudar do que meninas? Acho que é o contrário. Ao contrário? Acho que é o contrário, Tem mais meninas buscando, porque na cabeça delas esse é o caminho mais fácil. Na cabeça dos meninos ainda não, eu quero jogar no Real Madrid. Ele não lembra que ele pode usar o futebol para ser o médico do Real Madrid, para ser o fisiologista do Real Madrid, para ser o bioquímico da seleção brasileira. Eles ainda não se deram conta disso. E as meninas, eu acho que já entenderam isso e não vou usar isso a meu favor para estudar, para fazer isso. Então é um processo lento, mas que a estrutura do futebol feminino ainda vai melhorar muito. Claro que está sendo debaixo de lei, debaixo de imposição, por questões óbvias também, questão de movimentação financeira e da história que tem o futebol masculino. Mas o caminho educacional, eu acho que o pré-feminino vai ser primeiro, vai ser melhor. E o que você acha que precisaria implementar, além das leis, né, que você já citou, para que esse desenvolvimento acontecesse também nas categorias de base e, por consequência, também no adulto, dentro do futebol feminino? O que você acha que... Eu acho que já está acontecendo, é educar os pais. Educar o pai, né? Eu sou pai de menina, eu tenho uma neta. Aí o pai dela gosta do Atlético. Ela gosta de fazer balé? Por que não gosta de futebol? Ela gosta. Então, é não ter o preconceito de levar a menina de 3, 4, 5 anos para jogar bola. Então, é educar os pais para que vejam que o futebol é mais um tipo de esporte. Consequentemente, elas vão melhorar a qualidade técnica por causa do repertório motor. Lembra disso. As crianças que brincam, que pulam, o repertório motor delas é sensacional. É outra história. Outra história. Então, quando você tem esse repertório motor de fazer vários esportes, de brincar, de pintar, quando você vai jogar algum esporte que é o futebol, você consegue se desempenhar bem. Assim é que era nos primórdios lá do futebol. Os meninos da favela que jogam. Por quê? O moleque tinha que inventar a bola. Primeiro de tudo, ele tinha que pensar como é que eu vou fazer uma bola. E daí onde é que vai jogar? E daí tinha uma árvore no meio do campo, aí tem que driblar a árvore. E daí tem tudo isso faz parte do repertório motor. Eu vou te apertar mais um pouquinho. Me abrace com carinho. Mas quem tem o papel de educar os pais para fazer essa mudança? Porque isso no meu entendimento, praticamente cultural, né? No nosso país. Ou você me corrija se eu estiver errado, tá? Não, e mudar a cultura é difícil pra caramba, né? E como é que faz?
os clubes, as escolas de futebol, os profissionais que militam no futebol, porque isso dá trabalho, você educar o pai, você falar uma, duas, pô, cara, não é assim, não é assado, faz isso. E às vezes, vou te falar no nosso caso, que temos escolas de futebol, eu não tenho medo de perder aluno por coisas que eu falo para o pai. Mas eu vou tirar meu filho daqui, pode tirar, mas eu estou fazendo o que é certo. Então é educar ele de que não tem problema sua filha jogar aqui. E isso passa pelos profissionais que estão na área hoje. Só que dá trabalho, né? É muito melhor você falar, quem quiser ficar aqui, que fique, porque aqui é assim. Do que você chamar o cara, vem cá, deixa eu explicar. Pô, para com isso, olha que interessante. Olha o ganho que pode ter para a menina, olha o menino, olha a sociabilidade, como é que é. A gente está com problemas sérios de feminicídio aí. Pô, se ela está no futebol, os meninos passam a respeitar mais as meninas, entendem que não pode fazer isso, fazer aquilo. Então, é um processo cultural? É, mas passa pelo educador que está militando no futebol. Então, eu posso dizer que é de praticamente todo mundo que está envolvido no futebol? Óbvio. Desde da equipe técnica que está lá, né, do treinador, mas também dos gestores, para ver a mudança de mentalidade, essa mudança, ela... Flávio, eu não vou citar nomes aqui, mas duas pessoas muito importantes do futebol brasileiro, já me falaram que não gostam do futebol brasileiro e que são contra, o futebol feminino, que são contra e que torcem contra e que fazem tudo para que não aconteça. Pessoas importantíssimas do futebol brasileiro. Então, você vê que é cultural, mas vem lá de trás que precisa educar o cara de que, cara, vamos tentar olhar com outros olhos, fazer de outra forma, porque ele só quer dinheiro. Tá, então vamos ficar viável isso. Não, mas não é só o dinheiro, é a postura. Pô, então vamos melhorar a postura, vamos fazer. Só que dá trabalho, isso dá trabalho. Então vai demorar um pouco, vai algumas décadas aí. Porque para mudar uma cultura não é fácil, né? É demorado, não é da noite para o dia, né? Então tem uma batalha longa aí, né, para as meninas poderem se estabelecer, até para criar essa base e esse desenvolvimento dentro do futebol feminino e haver a renovação, né? Porque se criar a base, pode ter renovação, senão não... Fazer uma comparação e talvez a gente consiga aí, saber mais detalhes. O vôlei, lá na década de 70, final da década de 70, também era tido como para viado. O homem que joga vôlei vira a mãozinha e tal. E daí, quanto tempo levou para isso mudar que o vôlei hoje masculino é um altíssimo nível, os caras, tudo forte, bacana, e não tem... tem homossexual, como qualquer... Tem. Mas quanto tempo levou para mudar aquela história de que quem jogava vôlei era viado, era gay? Né? Então, essa mesma mentalidade que lá atrás existia com o vôlei masculino é o que existe hoje com o futebol feminino. Não, mas toda menina masculina, mas... Cara, vamos devagar e fazendo que as coisas vão mudar. Entendi. Eu vou agora sair um pouquinho desse assunto. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, tem que falar de novo do metabolismo, né? E dessa questão da ciência, né? E da preparação deles, né? Mas eu queria saber uma opinião sua, tá? Sobre? Quando o que você tem de conhecimento, assim, o seu gerar um dado da bioquímica para você, né? De ponto de vista metabólico, se vocês usam algum dado atualmente lá dentro no clube, lá na Juventus Academy ou algum outro local, se você conhece pessoas que já usam dados bioquímicos dentro do seu dia a dia, se você conhece alguém. Eu vou buscar essa informação para você, que eu vou ligar para algumas pessoas para saber sobre isso, mas eu sei que desde 96 ou 97, alguns clubes usam os dados da fisiologia. Uhum. E daí começaram a fazer e tal. Então, talvez a coisa da bioquímica, que é uma coisa nova, talvez ninguém use ainda. Ou não saiba como usar, ou não tenha. Mas eu acho que já tem gente preparada para entender o processo para usar isso
e vou te falar assim, sem medo de errar, pelo menos uns 10 clubes de ponta que tem profissionais que podem usar isso. E aí entra de novo, vamos voltar na coisa cultural. Tem gente que não quer mudar as questões porque o time continua ganhando. O time que ganha não se mexe. Para que eu vou colocar isso? O que isso vai mudar no rendimento do meu time? Isso aí faz gol? Sabe, umas coisas retrógradas que ainda existem. Mas eu acho que tem gente capacitada, assim, profissional, para usar esses dados. Eu não conheço, vim ouvir de você, adorei o que eu ouvi, já fui buscar mais informações, quero usar nas escolas, a gente vai fazer, mas isso que você tem no futebol profissional é um detalhe que ganha título, porque isso não é para usar numa partida, é para usar num campeonato, no decorrer do ano. E isso faz diferença de verdade, se bem usado. Então, eu vou buscar essa informação e vou te trazer alguns clubes que eu conheço algumas pessoas acesso. O que vocês fazem sobre bioquímica? O que vocês sabem? Tenho liberdade para perguntar. Pode não querer me responder, mas eu pergunto, eu sou chato. Porque dentro do que eu sei, tá? O que mais utiliza no futebol é a creatinoquinase, CK, para monitorar. Mas não vários analistas para você olhar, por exemplo, para equilíbrio eletrolítico, olhar para a própria glicose, olhar para vários compostos nitrogenados, ureia, urato, e aí você vê como é que está o sistema energético dessa pessoa, como é que ela está funcionando. Até onde eu saiba, esse nível de análise, que é mais aprofundada da bioquímica, né? Obviamente ainda existem análises mais aprofundadas ainda, mas esse nível, até onde eu saiba, ninguém usa, entendeu? No futebol. Avalia futebol, a secar sim. E alguns usam lactato, tá? Que já usa. Por isso que eu estou te perguntando se você tem esse conhecimento para fazer uma troca. No futebol, eu te falo que eu não sei. Eu vou buscar. Mas qual esporte hoje já usa? A bioquímica? É nova. Do dia a dia, são talvez poucas ninguém. pessoas. Aí agora uma pergunta, né? Eu sei que você é o perguntador, mas você não tem problema. Né? Isso, trabalhou no Comitê Olímpico. Como que isso era usado no comitê? Eu fui o líder da bioquímica lá no Comitê Olímpico, né? E a gente só avaliava atletas que são campeões olímpicos, ou campeões mundiais, ou tivesse alguma possibilidade de ganhar medalhas olímpicas. Atletas campeões nacionais, atletas em formação, a gente não avaliava. Entendeu? A gente só nesse nível. E aí por isso que foi um dos... Pode falar, Pedro. Foi motivando, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: o que isso mudou no cara que já era campeão mundial, por exemplo, e o que isso poderia mudar no cara que estava na base ainda, que não tinha conseguido os índices? Excelente pergunta. Excelente. Era um dos pontos que eu falava com o pessoal lá, que a gente tinha que trabalhar com a base para ajudar o atleta que estava chegando. Entendeu? Ou começar a trabalhar com aquele atleta que está começando a se desenvolver, para justamente gerar o dado ali, a gente ter uma linha temporal desse atleta e várias fotos, para você ter um filme da vida desse atleta e esse desenvolvimento dele. Porque aí você começa a direcionar, como eu já falei, os treinamentos, né, os jogos, as recuperações, enfim, ajudar a equipe técnica, ajudar todo mundo. E esse cara buscar o resultado, né? Porque às vezes o atleta, quando ele já está no... não é porque está no alto rendimento também, tá? Que significa que ele faça tudo certinho, porque isso não é uma verdade, tá? Muitos deles chegam lá, às vezes, sem saber direito, como, por exemplo, beber água, que é uma coisa básica. Porque não teve isso lá atrás. Entendeu? Talvez não tenha tido um programa de hidratação lá atrás. Tá? Porque eu lembro uma vez, por exemplo, que eu avaliei uma modalidade, né? E aí eu virei para o treinador e falei, os seus atletas estão todos hidratados. Isso não é o comum, tá? E aí eu falei assim, o que você faz lá? Aí ele tem um programa de hidratação. Eu já assinei os atletas como é que tem que beber. Então eu falei para ele, então eu validei o seu programa, ele funciona.
Entendeu? Então, por quê? Porque houve um programa de hidratação na modalidade para ensinar os atletas. Ou seja, mas ali era atleta que estava no Pan-Americano. Sim, o E a topo da base? cadeia. Porque é o que você falou, a gente está falando de comportamento, né? Então, o menino, como é que ele vai entender que ele tem que beber água? Ele vai beber água só durante o treino. Mas, na verdade, o atleta, ele bebe água o dia inteiro. E como bebe essa água? De que maneira que bebe essa água? Então, isso é um processo educacional. E para ver esse processo educacional, tem que ter uma... Não é todo mundo está preparado para isso. Porque você... Não falar muito não, você tem que ter regras e É segui-las. regra. Exato. Então, por exemplo, você vai ter... você falou, as regras, né? E dizer não para algumas bebidas que... ainda mais o garoto que é novo, né? Os meus me chamaram para sair final de semana. Né? E aí os colegas vão lá, bebem álcool, não sei o quê. E ele vai junto, só que aquilo ali vai impactar a vida dele de atleta. É isso aí. Vai atrapalhar a recuperação dele, vai desidratar, e aí isso aí vai atrapalhar a semana dele de treino. Os amigos que não forem atletas, eles vão seguir a vida deles, mas ele vai ter um impacto. Flávio, vou te emendar outra pergunta. Eu sei que eu inventei os negócios, mas hoje, para você entrar no esporte, para impactar o esporte, como que você acha que a gente devia fazer? Para você chegar e falar, cara, isso aqui vai mudar a vida dos atletas do seu time. O que você falaria? O que você argumenta para eu falar pessoal, tem que ter esse cara aqui, não dá para viver sem ele. Então você tem que fazer esse filme da pessoa, tá? Então, por exemplo, você vai começar a avaliar lá na base, no início do ano, na base que eu falo é não dos mais novos, mas no início do ano, você tem que ter um filme ali, né, tirar uma foto daquele momento e vai comparando ele ao longo do tempo. Porque você vai vendo como ele vai respondendo ao treinamento e como os parâmetros analíticos dele vão chegando mais próximos dos analíticos de um atleta. Porque existe de ideal. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu falei da glicose, né? Eu vou usar o exemplo da glicose que é um exemplo mais simples, né? E pode ser feito... É fácil fazer, né? Você comprar um glicosímetro e medir. Né? Para um atleta, para ele acordar de manhã, ele tem que acordar com uma glicose entre 90 e 100, pelo menos. Tá? Para ele tomar um café e aí chegar para o treino com uma glicose mais ou menos 120, 130. Se for um treino curto. Aí ele vai medir isso para poder entender se o cara tá bem. Tá bem. E se ele está respondendo bem a alimentação, a questão do sono, porque também à noite você não pode ter queda de glicose durante a noite, senão você atrapalha a recuperação do sistema nervoso central. Entendi. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Então isso tudo passa... Só concluir. Isso tudo passa pelo que a gente estava falando lá atrás. De saber dormir, comer. A gente volta ao ponto original. Quando a gente vê isso, eu posso falar, né? Esse cara é o cara. Beleza. Porque é o que a gente está falando. Disciplina vence o talento. O talento sozinho, ele não anda. Então, verdade, a disciplina começa aí. Então, pela bioquímica, a gente consegue até identificar o cara que é disciplinado, entendeu? Porque a gente consegue monitorar e ir mapeando como ele está. Porque ele tem que relatar, por exemplo, eu coloco o sensor e ele relata para mim como ele está ali, o que ele está comendo, o que ele está bebendo, e eu estou vendo. Entendeu? Então, enquanto você vai repetindo isso, você vai mapeando isso, né, você vai vendo o hábito, vai vendo como ele se hidrata, né, a quantidade, e você vai monitorando. Aí eu posso falar, esse cara tem disciplina, os parâmetros dele estão melhorando, estão chegando mais próximo de atleta. Esse investe. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, deu para entender? Deu para entender? Sim, ficou bem claro. Numa pré-temporada, ou alguém que se prepare para um torneio, se a gente tiver 30 dias, você consegue me ajudar a melhorar o rendimento dele com esse modelo? Sim, 30 dias sim. Que ótimo. A gente pode pegar um ciclo de treino aí dos 30 dias, né?
Se for, aí eu não sei, vai dependendo do planejamento, né? Mas se for crescente, né? Ou se for, a gente pode monitorar. O que você vai crescendo para poder chegar na competição. Exato. Né? E aí a gente ainda monitora o final disso, fazer, né, que é a recuperação antes de uma competição, se está ok ou não. E a gente consegue dizer para assim, ó, o parâmetro X, bicarbonato não está bom. Como é que melhora o bicarbonato? A gente vai discutir sobre isso. Porque o bicarbonato é importante para tiros curtos, né? Ele tampona, ele faz com que o pH do sangue não se torne tão ácido. O futebol brasileiro tem um grande problema, quer dizer, não é que... Desculpa, eu vou refazer. O futebol tem uma questão com a altitude, né? Jogar aqui no Brasil e jogar lá em La Paz é uma coisa... Com a bioquímica, a gente consegue melhorar o desempenho lá na altitude? Sim. Você sabe que isso é uma chave que você tem, que todos os clubes querem, né? Então, eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso com futebol, tá? Entendi. Mas eu tive a oportunidade de fazer isso com ciclismo. Um atleta que eu acompanhei ano passado. Ele foi competir na altitude, mas não foi em La Paz, não. Foi na altitude. La Paz, eu não lembro qual a altitude daqui La Paz. Você lembra? Eu sei que é alto. Mas a altitude que ele foi em Lima, se não me engano, que ele foi. Foi Lima, acho que foi. Enfim, foi competir na altitude. E eu fiz a preparação dele aqui. Ele mora... Para ele não sentir a falta de ar na altitude. Ele era um atleta de downhill, que era para ele estar confortável lá e desempenhar o máximo que ele puder. Relato dele e da mãe dele, que é a que orienta ele dentro do esporte, né, que toma conta da carreira dele. Ele foi o único atleta que não sentiu falta de ar lá. Todos os atletas sul-americanos que estavam com ele, os brasileiros inclusive, sentiram falta de ar. Ele foi o único que não sentiu, por causa... aí, obviamente, como a gente fez a preparação dele aí, foi de 3 meses, 4 meses de preparação para esse jogo, para esse treino para essa competição na altitude, né? A gente teve a felicidade de ele se tornar campeão pan-americano júnior, né? Você sabe que você tem um tesouro na mão que os clubes precisam, que é esse da altitude. E a outra questão é, pelo metabolismo, você consegue diminuir o índice de cansaço a ponto de ele conseguir treinar meia hora a mais? Sim. Estou te falando isso porque uma vez um fisiologista de um time grande falou, Pedro, tudo que a gente precisa é tentar dar pelo menos meia hora a mais de treino para o treinador. O fisiologista que consegue isso está na seleção brasileira, é o melhor do mundo. Sim. Você sabe então que você está podendo ir para a seleção brasileira, né? Eu sei. Você tem essas situações, né? Eu não estou mentindo. Porque eu meço, eu tenho medidas indiretas do gasto energético desse atleta, e o gasto energético, quando eu falo, é ligado a ATP. Quando eu falo energia, eu penso em ATP. Tá? A sigla ATP quer dizer o quê? Adenosina trifosfato. Legal. Quando o seu músculo contrai, né? Quando você pensa, é de onde vem a energia para as suas reações químicas do seu corpo. Então, a gente tem parâmetros que eu avalio isso. Estou vendo isso a nível celular. E aí, como é que eu faço para poder manter isso por mais tempo? É aí que vem o jogo dos macronutrientes, né? Que aí entra o carboidrato, né? Os aminoácidos, os lipídios dentro disso. Entendeu? E aí a gente tem como monitorar isso e diminuir. Eu vou mudar. Não diminuir, mas ofertar mais energia. E aí você não ter baixa disponibilidade energética durante ali é temporário, né? Existe uma questão de baixa disponibilidade energética a longo tempo quando o atleta não come direito. Tá? Mas é uma baixa disponibilidade energética momentânea que vai atrapalhar o desempenho dele, porque eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas medem, por exemplo, que é o que eu falei da glicose, você usa a glicose como exemplo, quanto que ela chega para treinar, qual o nível de glicose ela está no sangue naquele momento. Eu tenho quase certeza que quase ninguém mede isso. Ou eu tenho certeza que ninguém mede isso. Você deve ter visto isso. Não, mas o que você está falando não é comum no futebol.
E os clubes que saem na frente, e aí é uma coisa ruim do futebol, que é assim, a gente coloca o Flávio numa grande equipe, ele começa a fazer, se o time perdeu e muda o treinador, muda tudo. Aí que acontece. Então, todo aquele o dado que é gerado cientificamente, o clube tem que estar amarrado com isso para não perder. Bom, legal é o seguinte, o time perdeu, tá tudo ruim, esse aí vai junto com a comissão técnica. Então, é um processo que precisa reeducar, que esse funcionário do clube está cuidando do patrimônio do clube. Exato. São os atletas. Porque não da comissão técnica. Porque o que mais é dito hoje em dia, né? As pessoas falam muito, né, sobre gerar dados, né? Isso. Você gera o dado, mas você tem que saber o que vai fazer com ele. E aí você tem um profissional ali, né, que é o fisiologista, né, que eles que estão ali, estão gerando esses dados, né, e sabe como foi gerado, e se você desfaz de tudo aquilo ali, você perde, porque o dado sozinho não faz nada, o essencial é a mão são as pessoas que fazem a diferença. Claro, que usam esse dado. Sozinho ele não faz nada. Muito bom, tá aprendendo contigo aí é bom, hein? A conversa tá ótima. Deixa eu fazer uma última pergunta, que eu acho que a gente até passou um pouco do horário. A conversa tão boa que a gente vai esquecendo. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente? Alguma última... Gostaria. Eu acho fica à vontade. Que mais do que ser atleta ou ser jogador, é buscar o conhecimento. Porque às vezes as pessoas não se tornam atletas porque não têm o conhecimento. Então você imagina se quando eu era jogador, tivesse alguém que eu confiasse, acreditasse, e me trouxesse um profissional como você. Falasse, cara, esse cara vai mudar a sua vida. E às vezes as pessoas têm medo de buscar esse conhecimento para botar um profissional, seja um psicólogo, que faz toda a diferença na vida, seja um bioquímico, um nutricionista, ou o que for, que vai agregar valor à sua carreira. Poxa, eu quero ser um atleta. Para você ser um atleta de alto rendimento, e você chegar é fácil. Qualquer um chega. Mesmo sem preparação. Às vezes o cara deu sorte e chegou. Agora, se manter e, de fato, fazer coisas relevantes, você precisa de uma estrutura. Você precisa de uma equipe. Mesmo nos esportes individuais. Então, o que eu desejo? É que as pessoas que querem ser atletas, que gostariam, né, que busquem os profissionais da área e que eles confiem, acreditem, para que faça aquilo acontecer. Porque mesmo que ele não seja o melhor do mundo, tudo aquilo que ele vivenciar, que ele vivenciou, ele vai usar no mundo corporativo quando ele for trabalhar. Que é a resiliência, que é o comprometimento, que é a disciplina, que é as coisas negativas de grupo e de ações. Então, tem que buscar e tem que viver o esporte. O esporte, de fato, é o melhor veículo de educação. Hoje eu não tenho a menor dúvida disso. Seja qualquer esporte. Porque se você é um esporte de equipe, você aprende a socializar e todas as outras coisas. Se é um esporte individual, você aprende a ter resiliência e batalhar. Se é um esporte de dupla, você já é o primeiro casamento. Todo esporte tem sua peculiaridade que vai auxiliar na vida. Seja a educação, seja a moral, seja intelectual, auxilia no todo. Então, meu desejo é que quem queira praticar, coloque seus filhos, seus netos. Não é saudável? Não é saudável, mas em compensação te dá uma longevidade fora do comum, que não tem nada mais do que o esporte para te dar essa longevidade com qualidade. Então, pratiquem, procurem bons profissionais e vivam felizes. Pedro, eu adorei essa conversa aqui que a gente teve hoje, achei assim, sensacional. Eu aprendi muito com você, com as suas experiências. Vamos fazer isso mais vezes. A gente fala com o Edmir, né? Vamos fazer mais vezes. Estou à disposição, é sempre um prazer. O cachê que ele me pagou, eu não podia falar que não, né? Então, assim que quiser. E muito obrigado mesmo por você ter vindo, que foi sensacional, tá? Muito obrigado. Um grande abraço mesmo, qualquer coisa é só chamar. Até porque ele pagou antes. Então, ficou melhor ainda.
Saúde, vida longa para vocês aí. Um abraço, tchau.